Hora de conversar com Mônica Bergamo. Hoje o assunto da Mônica são os políticos ficha suja, porque o STF pode mudar o prazo em que estes cavalheiros e damas ficam fora das eleições. Ah, que vem aí, Mônica? Bom dia. Oi, bom dia a todos. Pois é, Megali, o Supremo Tribunal Federal vota hoje uma ação apresentada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, pedindo que a Corte mude uma regra da lei da ficha limpa para que todos os políticos condenados em segunda instância fiquem afastados por no máximo 2 anos das urnas eleitorais. O que acontece hoje, Megali? Mônica, desculpa. Que os políticos ficha suja... Mônica, é que deu uma travadinha tá complicada bem... a internet, né? Não, Desde ontem, você sabe como não é problema. Não, mas tá tudo certo. É que travou bem na hora que você falou quantos anos eles teriam que ficar afastados. Das urnas eleitorais. O que acontece, Megali? A lei diz que os políticos ficha suja, eles ficam inelegíveis por 8 anos depois da condenação, tá? Por um colegiado na segunda instância, mas não apenas depois da condenação. Eles ficam 8 anos depois do cumprimento de toda a pena. Ou seja, eu sou política, sou denunciada, sigo na política, sou condenada, tenho que sair dela, né? Mas aí eu exerço meu direito de recorrer, o processo vai enrolando, dependendo do juiz, décadas, né? E aí eu começo a cumprir a pena. E aí vou ficando fora da política e, finalmente, quando acabam os recursos, eu começo a cumprir essa pena, fico lá 2 anos presa, por exemplo, prestando serviços sociais, pode ser pena alternativa. Depois disso, ainda fico mais 8 anos para poder me candidatar. Ok, parece razoável, é uma punição. Mas o que acontece na prática é que político que pega um juízes mais céleres, né, voltam antes para a arena pública. Os políticos que dão o azar de pegar juízes mais lentos ficam muitos anos fora. Então o PDT argumenta, em linguagem jurídica, que essa regra, aspas, tem acarretado uma inelegibilidade por tempo indeterminado, dependente do tempo de tramitação processual, né? Porque esse trecho permite que a inelegibilidade ultrapasse mais do que 8 anos a partir da condenação. Então, a pessoa fica inelegível depois da condenação por um colegiado em segunda instância, mas tem que esperar o processo chegar no terceiro e último piso da justiça, ainda cumprir a pena, depois ainda mais 8 anos. Então, esse tempo tem sido alargado muito mais do que se imaginava que seriam os 8 anos. Então, esse é o argumento do PDT. O ministro Cássio Nunes já votou a favor do PDT pela retirada desse trecho da lei. O ministro Luiz Roberto Barroso votou contra, né? A regra está aí, tem que ser cumprida, é depois do cumprimento da pena, ou seja, você vai ficar recorrendo nos tribunais, problema seu, apesar de ser um direito. Então, o ministro Alexandre de Moraes pediu vista, e há uma sinalização, Megali, de que o ministro Alexandre de Moraes pode votar junto com o Barroso, ou seja, contra o PDT, né, para manter em vigor essa regra mais rigorosa, mais punitiva para os políticos que acabam condenados. Vários deles já contestaram esse prazo de espera, vamos dizer assim, de castigo, e agora o Supremo vai definir de vez o tamanho desse castigo. Tudo indica que o Supremo vai para essa votação rachado, ou seja, não há um consenso entre os magistrados sobre essa questão. Então, qualquer resultado é possível, mas a posição do Alexandre de Moraes é chave, porque ele faz sempre a balança pender para um dos dois lados dessa divisão já tradicional do Supremo Tribunal Federal. Vamos aguardar o voto dele para hoje, mas o fato é que pode haver mudanças aí, ou seja, manter o que está na lei, mas não depois do cumprimento da pena, ou seja, na prática, reduzir o prazo de afastamento dos políticos da arena pública, né, Megali? No final é disso que se trata, né, Mônica? De diminuir esse tempo em que os políticos têm de ficar fora da vida política. Eu sei lá, não vou entrar nos meandros jurídicos aqui, na interpretação da Constituição e das leis, isso é com aqueles senhores e senhoras do STF, mas eu posso garantir com alguma certeza, com um bom nível de certeza, que o nosso ouvinte, que o brasileiro deseja que a gente vá no sentido de penas cada vez mais pesadas
para aqueles que transgridem de alguma maneira, que cometem crimes, que colocam dinheiro do povo na cueca, que botam dinheiro em paraíso fiscal e compram carros e pagam amantes e viajam para o exterior, enfim, fazem tudo aquilo que a gente está acostumado a ver nos jornais. Quando pegos, o que a gente sabe que é raro, que pelo menos cumpram uma pena pesada, né? No campo da justiça e no campo da política. Mas é uma coisa incrível como a gente dá 2 passinhos para frente e depois 3 para trás. Não estamos falando agora do fundo eleitoral? Que o STF foi lá e legislou onde não deveria legislar, porque não era matéria para o STF aquilo era assunto para o Congresso Nacional. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal foi lá e acabou com as doações privadas de campanha, né? O que não estava previsto em lugar nenhum da Constituição. Os guardiões da Constituição deram a si próprios essa função, que nos levou a 2 campanhas seguidas um pouquinho mais baratas, e de repente em 2022 nos trouxe ao mesmo lugar em que estávamos antes, campanhas bilionárias, só que agora não mais financiadas por empresas, mas por nós, por meio dessa excrescência aí chamada fundo eleitoral. Só lembrando, a nossa alegria dura pouco. Fala, Mônica. A gente não vai estar nessa polêmica agora, a gente não vai ter tempo para isso, mas só lembrando que financiamento por empresas, Megali, ao fim e ao cabo, também é com dinheiro público. Não, agora pode se aprofundar um pouquinho, Mônica, vamos lá. Porque as empresas todas, isso ficou provado em todos os escândalos de Caixa 2 que a gente teve, elas vão recuperar esse financiamento nos cofres públicos, né? Sim, Mônica, mas aí é uma distorção do sistema que a gente tem que corrigir. Você não tem que jogar o bebê junto com a água suja do banho, que foi o que o STF fez. A gente, obviamente, tinha distorções, caso contrário, não tinha Petrolão. Mas em vez de corrigir aquilo que estava errado, a gente criou um novo erro. Então, a gente não vai ter tempo aqui, eu acho, para ter essa discussão. Senão a gente vai descambar, sabe para quê? Senão a gente seguiria, porque, na verdade, uma das tentativas de corrigir o erro é transformar... Alguém vai pagar, e vai ser sempre o público, né? Democracia é cara. A gente pode discutir, sim, o tanto que se gasta. Isso sim, como baratear, né? Como mudar regras para baratear. Mas, enfim, nós não vamos ter tempo, infelizmente.